Eu vou gravar também. Então sejam bem-vindas. Hoje vamos falar aqui mais sobre a nossa prosperidade. E é importante que a gente entenda, né, nesse início ainda no início do ano, que nós podemos descobrir onde a nossa prosperidade está bloqueada. Então, cada vez que a gente vai num lugar que incomoda a gente por ele ser próspero, por ele ser rico, por ele ser extremamente bonito, o que eu estou dizendo é que eu não mereço, ou eu estou dizendo que eu permaneço conectado à minha família. E ainda terão as pessoas que, mesmo com famílias prósperas, se conectam àqueles que foram excluídos. E o que que é? Algumas pessoas aqui talvez não entendam que é um excluído, Fátima. Tá, um aborto é um excluído, o meu tio que bebe é um excluído, é, o meu pai que traiu a minha mãe é um excluído, a minha mãe que expulsou meu pai de casa é um excluído. O que é de fato um excluído? E é importante que você entenda isso. Excluídos são todas aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, à margem da lei, à margem daquilo que é esperado dela. Por quê? Porque elas colocam em perigo o quê? O pertencimento delas. Então, quando uma pessoa tem um relacionamento e ela está num casamento, por exemplo, e existe uma traição, tá? Isso é muito comum. Ela coloca em perigo o quê? O pertencimento dela naquela relação. Quando uma pessoa é alcoólatra, ela fica à margem por quê? Por quê? Porque ela coloca em perigo o pertencimento dela no sistema familiar. Então, os excluídos são aqueles que se colocam ou são colocados à margem. E muitas vezes, eu estou falando isso, eu estou sentindo pessoas com peso no tórax, tá? E no abdômen. Absolutamente normal. Muitas vezes nós não estamos dispostos a crescer e prosperar, porque nós estamos o quê? Nos conectando com aquelas pessoas que estão à margem. Numa tentativa o quê? De através do destino delas, da repetição do destino delas, a gente permanece leal. E assim a gente cria uma ideia de pertencimento, que é um amor que fere. Então, se eu quero pertencer, triste, escassa, falindo, porque eu amo tanto aquela pessoa ou a minha família, em que eu prefiro ficar unido a ela na dor, então eu não aprendi o que é o amor que cura. Porque eu só posso crescer a partir do momento em que eu enxergo que eu estou sendo leal a uma dor e transformo isso em algo positivo. Então, ir a um lugar onde onde um lugar mais bonito, um lugar mais sofisticado, ele vai trazer para a gente as nossas dores e memórias. Então, não se trata de parecer, não se trata de você fazer isso para postar nas suas redes sociais ou para você se sentir melhor que alguém. Se trata de você em contato com você mesmo dentro de uma situação que não é típica para si mesmo. Então, você entrando nesses lugares, você vai entrar em contato com confrontos, conflitos, dores emocionais que há muito tempo estão aí habitando você e que muitas vezes vão ressonar com os excluídos do sistema familiar, ou seja, aquelas pessoas que estão à margem. E nós temos muitas pessoas à margem no nosso sistema familiar, mesmo que a gente não saiba. Quando nós olhamos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, se nós olharmos para 10, 15, 20 gerações, não tem nada que não tenha acontecido de difícil numa família. Se a gente pegar 15 gerações atrás, é impossível encontrar um caso de dor extrema, de violência, de envenenamento, de assassinato, de crueldade? Não. De exclusão das crianças, como também é impossível que eu encontre um casal feliz no amor, uma família que foi adiante. Não.
Então, a nossa família, ela tem tudo. E nós, dentro da nossa vida, vivemos várias gerações ao mesmo tempo. Essa é a beleza, porque quanto mais a gente se cura, mais distante na nossa linha geracional a gente consegue curar. Então, quanto mais uma pessoa entra nesse caminho, mais distante ela vai na cura das dores ancestrais, e isso libera as pessoas para frente, inclusive ela mesma. Então, quando nós temos esse carinho de nos desafiarmos, de se colocar no caminho de uma prosperidade e verificar o que acontece com a gente, nós temos a oportunidade de crescer. Nós sempre estamos ligados ao nosso sistema familiar, tanto do nosso pai quanto da mãe. Então, não existe eu sem um pai e uma mãe e sem todos os sistemas que vieram ali. Nós vamos trazendo todas as memórias através do nosso corpo e aplicando isso no nosso dia a dia, conscientemente ou não. Por isso que nós estamos aqui, para desenvolvermos nossa habilidade de nos conhecermos, nos desafiarmos e, de repente, você acaba se confrontando com alguma dor que você não tinha, e a partir do momento em que você resolve isso, você tem chance de se curar. Então, é assim que trabalha esse processo, né? Todo um processo de desenvolvimento de sabedoria, de crescimento de sabedoria, onde eu vou identificando que eu não sou um ser isolado. Eu sou um ser que carrego tudo comigo. Toda a minha história, tudo o que aconteceu, todos os meus relacionamentos, todo o meu relacionamento com meu pai, todo o meu relacionamento com a minha mãe, todo o meu relacionamento com os meus parentes, com os meus amigos. Eu não sou um livro em branco. Você é uma pessoa que tem toda uma história escrita no dia a dia. E nós não sabemos como foi que você pegou ali e encobriu uma dor. Mas temos formas de descobrir como você pode descobrir essa dor e finalmente olhar para ela. Quando nós olhamos uma dor, ela pode ser curada. Quando nós olhamos um trauma, ele pode ser curado. Quando nós olhamos um excluído, ele pode ser visto. Quando nós identificamos um padrão repetitivo, ele tem chance de cura. O que não existe chance nenhuma de cura e transformação é na ignorância. Então, quando estamos aqui, nós estamos decididos a descobrir a nossa própria ignorância daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, descobrir o medo, a dor, a dificuldade, onde que está parado para que eu gere o quê? O maior de todos os benefícios da vida, que é o movimento. Sem o movimento não existe vida. Então, por isso que é importante que você se movimente. Por isso que é importante que você movimente o seu conhecimento para que não haja mais ignorância. E se houver, que você saiba que você é extremamente capaz de, num processo investigativo, num processo de conhecimento pessoal, num processo onde você já aprendeu aqui a identificar as suas dores emocionais, você seja extremamente capaz de superar e seguir adiante. Porque ainda que eu não saiba como curar, uma vez que eu descubro como isso está atuando na minha vida, no meu dia a dia, eu tenho uma chance de seguir adiante. E aí eu tenho uma chance de me curar, que muitas pessoas sequer têm. Muitas pessoas vão passar anos, dias, seguindo na própria vida, ignorantes. A Bíblia tem uma passagem, né? Felizes os ignorantes e pobres de espírito, pois esses entrarão no reino dos céus. Isso é muito interessante, por quê? Porque aquela pessoa que não investiga, ela está cada vez menos, né, sobre a consciência. Então, o fato dela já estar ali mergulhada, ela simplesmente segue como um rio, então ela não resiste ao que acontece. Então, aquele que não resiste, ele flui. Mas a gente já desenvolveu couraças suficientes para resistir.
para saber que é possível fazer diferente. E a partir do momento que a gente sabe que é possível fazer diferente, não nos resta nada além de acender uma luz diante da gente e seguir. Aquele que desistiu deve se contentar com a vida que tem. Aquele que desistiu, ele parou. E talvez você já tenha visto pessoas que pararam, pessoas que simplesmente pararam, perderam o brio, a graça de viver, a graça de sair, entram num processo que a gente chama muitas vezes de depressão, de apatia. E aqueles que estão aqui são aqueles que se recusam a entrar nisso, num processo de apatia, num processo de depressão, num processo de falta de conhecimento que torna o quê? Falta de opção. Porque quanto menos conhecimento você tem sobre si mesmo, menos opção você tem. Então você fica cada vez mais refém daquilo que lhe é dito. Então você pode desenvolver o seu senso crítico, a sua habilidade de se conhecer dentro do seu sistema familiar. Então, quanto mais você estuda aqui, mais você entra, maiores as suas chances de se entender. E você não precisa acreditar no que eu falo, mas se você seguir ali, do início da academia até hoje, começar a aplicar os seus movimentos biológicos, identificar suas dores emocionais, você vai entrar num loop onde você vai começar a curar tudo, até que você vai chegar num lugar, nesse lugar, que você vai ver, ok, eu já entendi minhas dores emocionais, então agora eu não vou mais mergulhar nelas, agora eu vou curá-las. Então, o primeiro momento é entender e a gente não sabe o que fazer. E a gente mergulha. E a gente investiga. Mas existe um momento em que eu preciso de um amadurecimento. E é um momento em que a gente começa aqui a evoluir. Porque a ideia da academia é que você evolua. Então, agora eu começo a identificar, pensar sobre isso, acolher, para que eu possa seguir. Então, a gente está chegando aqui na academia num patamar em que a gente começa a resolver dentro da gente ou saber que a gente não tem o direito de ficar vivendo 10, 5, 10, 20 anos com o mesmo problema porque a gente não parou para resolver. Então, consciência é remédio para aqueles que querem mais vida, mais movimento, mais alegria. E hoje eu vou convidar vocês a experimentarem algo bastante significativo dentro do processo da sabedoria sistêmica e da constelação familiar. Eu vou abrir para perguntas no final, tá? Mas eu gostaria de saber aqui quem, por exemplo, vou botar aqui, Lucila, eu vou deixar sua pergunta aí, tá bom? Eu vou botar aqui. Tá anotadinha? Tá. Eu gostaria de saber aqui quem tem um negócio. Luciane e Vivi. Ok. E, e eu gostaria também de ver uma pessoa que teve um negócio e faliu. Deixa eu ver aqui. A Aline tem. Teve alguém que fechou uma loja? Luciana. E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Luciane Masseneiro, olha só, vou botar as duas, né? Luciane e Luciana, tá? É intencional. Por quê? Nada é por acaso. E eu queria que vocês vissem isso. Luciana, eu vou pedir para você ser um negócio, tá bom? Você é um negócio. E eu vou pedir aqui agora a Luciana. Luciana, eu gostaria que você entrasse e você representa uma falência, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão se olhar e vão expressar o que vocês sentiram no corpo. Isso faz parte do nosso aprendizado dentro da academia. E eu vou abrir o microfone de vocês, tá? Eu vou colocar aqui. Roberta já participou de constelação online? Ok. Roberta, você está com algum som ligado, por exemplo, TV perto de você ou não? Não.
Roberta, você vai ser a dona do negócio, pode ser? Pode. Você é a dona do negócio, a Luciane é o negócio, tá? E a Luciana, ela representa uma falência de negócio. Eu não estou falando que eles estão conectados, tá? Só quero que vocês percebam o que acontece no corpo de vocês. Então, Roberta, olha para o seu negócio ali, que a Luciane representa. E o que você está sentindo? Um aperto no peito. E comecei a sentir uns calafrios e a transpirar demais. Ó, vocês viram que ela olhou para a direita? Eu vou pedir, Andréia, pode ser você? Andréia, você é o que ela olha. Ok. Que a Roberta olha. Luciane, o que você está sentindo? Eu? Primeiro a Luciane, você já vou perguntar. Tristeza, Fátima. Tristeza. É. Ok. E Luciana, o que você está sentindo? Aperto. Um aperto. Faz sentido para você esse negócio fechar? Não, Não. fico Ó, triste. não. Viu? A falência. Não quer. Andréia, o que você está sentindo? Braço e perna esquerda puxando. Puxando algo do lado materno, né? Da nutrição. E eu quero que vocês notem como as pessoas aqui são carregadas, né? E foi rápido. Roberta, o que você está sentindo agora? Roberta é a dona. Um nó na garganta, vontade de ficar olhando só para baixo, Ok, como se algo me puxasse para baixo. eu preciso de um representante aqui. Vou colocar um Vivi, que você pode representar. Vivi é quem está no chão. Alguém faleceu. Tá, Vivi? Você é essa pessoa que a Roberta olha no chão. Se quiser fechar os olhos e ver se melhora. Melhora? Ok. Veja que quando eu coloquei o representante da Vivi, a Luciana chegou para trás. Ou seja, a falência se afastou. Andréia, segura um bebê no colo. Olha a Andréia como ela tá. Segura um bebê no colo. Você acha que esse bebê é a Vivi? Não. Pode falar, Vivi. Eu senti o peito assim fechando, os pulmões murchando assim, e a vida realmente se esvaindo assim e me encolhendo, e eu me senti pequena, bem pequena. Vá para o colo da Andréia. Andréia, você acolhe a Vivi. Vamos ver se é. Faz sentido ou não?
Ok. Andréia, Nina, eu acho que isso foi que apareceu aqui, foi um excluído muito comum que faz com que os negócios sejam abertos. Os abortos, muitas vezes, eles são representados através dos negócios. Luciana, você está bem? Melhor. Vamos fazer um teste? Quero fazer um teste aqui. Vira de costas e vê se ficou melhor para você. Melhora? Melhora? Melhora. Ok. Roberta, como você está? Agora eu estou bem. Agora você está bem? Olha, o negócio ali, a Luciane, não está bem, né? Aqui ela está com o ouvido tampado, e aí eu vou dizer uma frase. Você não quer ouvir. Aqui sou pequena, né? Diante de tudo que acontece. Luciane, o que você está sentindo? Eu sinto que parece que eles têm que se resolver e vir até mim, sabe? Me olhar. Mas está todo mundo te olhando. E eu me sinto num buraco escuro. Tá Parece todo que eu mundo estou te olhando. esperando alguém, eu não sei o quê. Ok, então vou botar aqui só para a gente terminar, porque eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver quem já participou. Joyce, você pode ser o que ela está esperando? Joyce é o que você está esperando. A gente não sabe. Parece uma criança, né? Joyce, verifica se você quer dizer, por favor, olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Me vem uma frase. Fale. Eu vejo você. Ela está emburrada, né? Ó, Parece uma birra. Mas a Joyce falou, eu vejo você e eu me senti aliviada. ótimo. Você também? Eu Roberta, também. Me senti mais aliviada. alguém aí de fora viu também? Vanessa sentiu? Eu também. Também, Luciana também. Eu estava olhando muito para o chão, meu corpo estava caindo. Aí quando ela falou, eu Ok. Só mais um pouquinho e aí eu vou explicar para vocês o que acontece. Márcia, você é uma grande quantidade de dinheiro chegando, tá?
A Joyce gostou. A Dona também, ó. Vanessa, você é uma grande quantidade de clientes. E aí eu quero mostrar algo para vocês, né? Toda empresa se alegra com clientes. E lucro. Empresas que não geram lucro ficam tristes. E não é diferente na nossa vida. Você está bem agora, Luciane? Você pode crescer agora? Ok. Vanessa está bem? Márcia está bem? Luciana está bem? Andréa, Vivi, Roberto? Quando o dinheiro chegou, deu nó na garganta. É, porque a falência não pode ficar onde tem dinheiro, né? Ok, aqui eu me recolho. Muito obrigada. E por que eu quis mostrar isso para vocês? Primeiro, foram duas intencionalidades aqui, tá? Tudo foi intencional. Deixa eu tirar aqui, voltar para mim. Vamos lá. Tudo foi intencional. Por que eu botei um negócio? Por que eu botei lucro? Por que eu botei cliente? Por que eu botei falência? Porque as empresas é uma forma mais simples de a gente ver como é a nossa vida, ok? Então, às vezes, na nossa vida, quando a gente está num processo de depressão, a gente está olhando para o humor. Quando a gente está num processo de falência de vida, a nossa falência financeira, nós não estamos alegres. Por isso que é tão importante que a gente crie movimento, crie energia, crie vida, crie prosperidade. Porque aquele que é próspero, ele se alegra mais do que aquele que é escasso. E eu não sei se vocês viram, mas as pessoas entraram e já começaram a sentir. Talvez você que está assistindo isso tenha sentido também seu peito, tenha sentido também sua garganta. E aí eu falo para vocês, a gente colocou aqui um sistema. E essas pessoas entraram nesse sistema e imediatamente elas foram carregadas. E aí eu pergunto a você, na sua vida, você dentro desse sistema o tempo todo? E se em fração de segundos, uma pessoa que entra no sistema, ela é acolhida por ele, ela reverbera através dele, tanto para o negativo quanto para o positivo. Por isso, vale a pena você investigar lugares prósperos para você verificar como você se sente. Porque a partir do momento em que você, cada vez mais, está naquele ambiente, cada vez, se você estiver bem, claro, cada vez mais você prospera. Se em uma fração de segundos uma pessoa entra dentro do local e ela é capturada por aquela energia, você é capturado o tempo todo pelo seu sistema familiar. E você não precisa ir muito longe. Entra numa briga de família. Como é que daqui a pouco... ou você vai querer ir embora, ou você daqui a pouco vai estar do lado de alguém. Quem já foi num lugar onde estava todo mundo tenso e ficou tenso? Quem já foi num lugar onde estava todo mundo cheiroso? Nossa, da próxima vez eu tenho que vir mais cheiroso. Quem já foi num lugar e as pessoas começavam a comer desesperadas, ansiosas e acabou comendo também? Então, nós somos influenciados pelo nosso sistema e pelo meio. Quem aqui, de repente, começou a andar com um monte de pessoas que tinham cachorro e comprou um cachorro? Quem começou a andar com um monte de pessoas que faziam exercícios físicos e começaram a fazer exercício físico? Quem começou a andar com pessoas que se arrumavam em casa e começou a se arrumar em casa? Quem começou a sair com pessoas que viraram veganas e diminuíram a quantidade de carne ou até se tornaram veganas?
Então, não devemos excluir a questão ambiente. É claro que o ambiente por si só, ele não vai transformar a pessoa pelo seguinte, porque às vezes a intencionalidade dentro daquele ambiente é outra. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela quer o dinheiro dos ricos, mas ela não quer produzir dinheiro, se ela vai num ambiente de rico, ela não vai prosperar. Por quê? Porque o objetivo dela vai ser dar golpes, se aproveitar. Então, ela não vai prosperar, porque ela vai com o objetivo de tirar de alguém. Agora, se ela vai com o objetivo de ter boas conversas, de ter bom network, de se sentir bem, de se valorizar e de crescer aquele movimento, então ela tem uma chance. E se em uma fração de segundos, dentro de um ambiente de uma constelação familiar, eu entro e eu capto aquilo em segundos, por que dentro da minha família eu não capto em segundos as minhas neuroses, as dores? Eu não tenho dinheiro. Não é para mim. Nariz em pé. Rico é pilantra. Então, por que em fração de segundos eu não passo a perceber quais são as histórias que eu conto para mim internamente? Por isso é importante que a gente pratique a prosperidade interna e a atenção. Porque eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas falam, né, na lei da atração, que você fique pensando naquilo. Mas, como eu disse, feche seus olhos agora e deixe entrar na sua porta agora uma oportunidade brilhante para você. Você fica sob tensão, você diz agora não, eu não estou pronto, tenho até medo, não sei se é para mim. Eu vou ter que trabalhar muito. Ou você pega. O Bert tem uma frase que ele fala, ele compara o buscar humano e aí ao buscar animal, tá? Não me levem a mal, mas ele comenta sobre a história e você jogar algo que o ser humano quer e ele pegar ou não, e algo, jogar um osso para um cachorro, por exemplo. O cachorro vai lá e ele pega. Ele não fica pensando, não sei se é para mim. Não tenho roupa para isso. Isso vai dar muito trabalho. Quem que eu tenho que matar? Então, será que quando as oportunidades boas aparecem na nossa frente, a gente está aberto, disponível? E essa que entrou agora aí na sua casa? Olha para ela. Se vira para sua porta. Vira, assim, ó. E olha, tem uma porta ou uma entrada aí, escolhe uma. E a pessoa, a oportunidade passou aí agora. Qual é a frase interna que você repete? Sim? Espera mais um pouco? Não sei se é para mim? E se eu vou na direção dela?
Pode ir, Vivi. Vai em pé. Quem quiser levantar, vai. Devagar, tá? Eu preciso crescer mais? Diminuir? O que eu preciso fazer? Como está seu corpo? Seu ombro está para cima? Você está sob tensão? Sua mão está fechada? Seus pés estão na direção? Todos os dias, nós temos a oportunidade de abraçar esses dias com tudo que é. E seja lá qual for a frase que você escutou, tenha consciência de que ela é um emaranhado familiar, se ela te afasta. Assim como quem entra numa constelação e é capturado na hora. Qual é a frase? Qual é a palavra? Qual é o medo que te captura na hora de olhar para o teu sonho? Olhou para o chão? É alguém morto. Olhou para cima? Está esperando a ajuda de Deus. Você que precisa fazer. Olhou para o lado? Irmão, marido, amigo. Olhou para cima? Para trás? Se sentiu preso? Então você tem emaranhados que você precisa resolver. Porque o caminho sem emaranhados, ele é livre. E aí é que está a beleza de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Eu não estou presa ao meu emaranhado. Eu só não olhei para ele. Ninguém está condenado a viver emaranhado. Ninguém. Nós somos capturados pelo nosso sistema porque nós nos colocamos nesse lugar. Mas não tem nada de errado nisso. Agora, se a gente desenvolve essa habilidade de se perceber, de se encontrar, de se ver, de se olhar, eureka! Nossa! Eu posso nem saber resolver. Mas se eu me aprofundar mais, se eu estudar mais, se eu conhecer mais desse trabalho aqui, nossa, eu tenho uma chance. Que eu talvez não tenha em outras situações. Então, o emaranhado familiar, ele é uma excelente forma de você superar uma dor, superar um medo, superar uma dificuldade, superar uma questão de saúde. Então, aproveitem as frases que vocês contam. E ultrapassem essa dificuldade. Ultrapassem aquilo que impede você de prosperar dessa forma, olhando. Claro que, agora vamos para a vida prática. Tem organização, tem gestão, tem estruturação, tem planejamento, tem ação. Não é porque eu olhei o emaranhado familiar que eu não preciso, né, colocar a mão na massa. Fátima, eu sou confeiteira, então eu quero vender bolo, mas eu preciso fazer o bolo, né? Eu preciso mostrar meu bolo, eu preciso oferecer meu bolo. E aí, esse é o perigo das pessoas que desenvolvem essa habilidade de trabalhar com abordagem sistêmica. Fica tudo muito levinho. Já constelei, liberou. Não, você precisa botar a mão na massa. Fazer por onde eu te ajudarei.
Então, é importante que nós sejamos vigilantes da nossa própria dor, do nosso próprio medo, para que a gente não caia neles. Ninguém precisa cair no mesmo buraco. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ninguém. Ninguém. Então, entenderam que a nossa família ela exerce uma função também? Além da nossa função, da função de nos trazer a vida, nós temos que funcionar, né? A gente funciona dentro do nosso sistema dessa forma. Se bem que o ser humano ele não funciona, né? Ele vive. Mas, para uma mente mais lógica, eu vou buscar reparar dores do meu sistema familiar todas as vezes que eu encontrar ali uma pecinha que doa. Então, a dor emocional, ela é minha chance de curar a minha própria vida. Porque o que não está curado está doendo. E é aí que eu vou ficar cada vez mais feliz, cada vez mais próspero, cada vez mais no movimento. Mas eu sempre vou ter coisas para olhar. A vida é mais ou menos que nem casa, né? Todo dia você não tem que varrer, todo dia você não tem que lavar a louça, todo dia você não tem que fazer comida. São ciclos. O nosso autoconhecimento também, só que cada dia você vai olhar uma coisa diferente. E aí você vai falar assim, Fátima, nunca acaba? Melhora muito. Melhora muito. E essa é a beleza, a nossa criatividade e a nossa curiosidade sobre como nós ressonamos e honramos aqueles que fizeram com que a gente estivesse até aqui. A verdade é que nós estamos aqui porque milhares de ancestrais passaram a vida adiante. E nós temos dentro das nossas células um pouquinho de cada um deles. Então, feche seus olhos, coloca atrás de você teu pai e a tua mãe, seus avós, bisavós, e coloque uma infinidade de gerações que você não consiga ver, como se fossem formiguinhas de tanta gente. E diga a eles, deu tudo certo. Eu estou aqui. E trago vocês nas minhas células. Todos. Cada um. E aprendo com vocês. Todos os dias. E se me for permitido, coloque na sua frente uma ajuda, né? Uma ajuda para você lidar com tudo que acontece no seu sistema familiar. Coloque aí na frente, mesmo que você não saiba. Coloca só um representante. E diz para isso que está diante de você, sim. Sim. Eu vou na sua direção. Com todos os meus ancestrais. E aí você pega isso, essa ajuda com a mão, coloca ela aí na tua mochila, na tua bolsa, no teu coração. E deixa isso fluir em você, né?
Isso. Agora solta, né? Essa perna aí que você tá. Solta esse corpo. Essa perna, esse pé em pé, levantado, né? Na ponta, solta. Para de resistir no corpo. Isso, isso. Isso, deixa sair, Márcia. Tá vendo como a gente resiste? Dentro de nós, todos os ancestrais estão reunidos. Todos eles. Na pele e no sangue. Não falta nenhum. Esquentou o corpinho? Foi bom, né? O corpo ficou bom? Que bom. Vou abrir para perguntas. Enquanto vocês estão voltando, vou ler aqui os comentários, né? Ó, eu andei com quem bebia, agora bebo. Aí. Meus ouvidos doeram, esquentou o pescoço e a nuca, deu uma pontada na cabeça aqui do lado. Incluindo aí um ancestral que tomou uma cacetada na cabeça. Hoje eu fui atender uma menina e aí ela falou que ela sentiu um negócio aqui que pegava até o olho. Eu falei, mas alguém deu uma machadada aí no ancestral seu. Aí ela fez assim, na hora. Na hora. E ela não fechava o olho. Ela viu algo que aconteceu lá atrás. Então, vamos abrir para perguntas. Agora, a nossa amiga Lucila tem uma pergunta ali. Vamos. Boa noite. Boa noite, Fátima, tudo bem? Olá, bem-vinda. Tudo bem, e você? Oi, tudo. É sempre desafiador. Nossa, todas as vezes eu fico essa coisa da resistência, né? Eu venho na teimosia mesmo, porque tem muita resistência, todas as aulas, mesmo as gravadas, né? Mas a gente, uma hora, estoura a bolha, né? Hoje eu estava fazendo alguns exercícios, né, da academia, e porque era sobre exatamente isso de negócio, né, de empreendedorismo. Tem algo que eu quero, tá sendo quase que um parto, né? Eu quero parir para o mundo, eu sei do valor que tem, mas eu sinto eu travando. Eu falei, gente, não é possível, foi até pesquisar, déficit de atenção e não sei o que, né? Eu falei, não, gente, peraí, tem alguma coisa. E aí eu fui fazer um exercício hoje de tarde, né? Eu percebi que eu travo, é um medo que paralisa. Vou fazer uma pergunta aqui. Lembra que eu falei nas aulas aqui para o pessoal, né? Prestar atenção na palavra? O que ela falou? Foi um parto. Seu parto foi difícil, Lucila? Foram. Não é que foi difícil. Tem várias histórias aí. O seu, quando você nasceu. Quando eu nasci, a minha mãe disse que, assim, os partos eram muito, tipo, tinha que sair correndo para o hospital porque senão nascia, mas acontece que o meu pai não estava presente, ele não ficava presente, então eu acho que ela deve ter, talvez, fome naquele momento, teve que chamar vizinho, foi alguma... E eu já escorregando, né, meio que... Ok. Deve ter sido isso. parto. Imagino, né? Você teve partos difíceis dos seus filhos? Não foi possível ser parto. Eu queria que fosse parto e foram cesarianas, foram meio estranhas e aconteceu algumas outras coisas antes dos partos também. Quando eu dou aula na formação, a gente tem um módulo sobre sucesso, a gente fala dos nascimentos, é o que você está descrevendo nos partos dos seus filhos, é mais ou menos o que você está descrevendo no seu negócio. Sim, Caso, sim, então sim.
nesse caso, aí a gente tem que olhar dentro de uma constelação mesmo, para ver o que acontece dentro do seu campo que faz com que isso seja dessa forma. Sim, Porque- mas aconteceu algo também, né? Quando eu estava deitada para fazendo esses exercícios, o meu corpo, né, como você fala, é um belo de um dedo duro, e normalmente eu sinto que sempre desde as primeiras aulas, eu detecto há muitos anos, quando acontece alguma coisa que eu fico meio emaranhada, é aqui e aqui. Só que dessa vez... Tá só que descendo. era... Hã? Tá descendo. Tá Sim. descendo, a energia tá descendo. Quando ela chega na pelvis, a gente começa a fluir. Tá descendo. Amém. E o que que acontece? Eu senti como se fosse um tranco. Sabe quando você vai ou você desce de carro, aquelas estradas assim, que dá aquele frio na barriga? E eu Uhum. senti um frio na barriga tão grande que eu fazia assim, para dentro, assim, e como se eu tivesse travado. Eu senti como se eu estivesse entrando debaixo de uma cama, como se fosse, sei lá, uma criança que... E a sensação de eu quero ficar invisível, eu não quero aparecer. E o meu negócio, eu preciso aparecer. E eu queria ficar invisível, talvez, para que não acontecesse alguma coisa. Então, eu senti muito forte isso, e várias vezes esse tranco, assim, para dentro. Foi muito doido. E essa trava, essa paralisação... Você faz algum processo terapêutico, vale a pena você levar para o seu terapeuta essa questão da invisibilidade. Provavelmente algum trauma de infância onde você precisou esconder, se não foi você, algum ancestral. Então, você pode constelar isso diretamente, mas aqui, quando a gente vai investigando, a gente vai tendo memórias que às vezes não são nossas. Então, se você não tem uma memória clara de que você foi para debaixo da cama, elabora. Foram os tios, ou até, não sei, as mães. Parece que o meu avô era muito violento mesmo, e a minha avó escondia, né, Filhos pessoal só. lá. Minha mãe era menos... Vale elaborar. Esses filhos não podiam aparecer, senão apanhavam. Era Debaixo da cama, então. Assim. Que bom, Muito você já teve várias percepções. É bacana você fazer esse acompanhamento, né? Trabalhar aqui, identificar essas questões, porque essas memórias, essas sensações, esse fofoqueiro, que é o nosso corpo, ele vai trazer todas as dores que estão lá. E parabéns pela sua percepção. Só não deixa de olhar isso especificamente para você, no atendimento individual, dentro de um processo terapêutico, porque você vai descobrir, quanto mais você investiga, mais você descobre, mais livre você é. Sim, eu acredito também que tem uma soberba minha, porque eu percebi isso, porque eu falei assim, eu sou consteladora e quero fazer 1000 reciclagens ainda com você, né? Por isso que eu estou trabalhando bastante a coisa da prosperidade. E eu falei assim, ok, percebi, é o momento que eu preciso procurar um colega. Quem? Do tipo assim, eu percebi a soberba de tipo assim, eu acho que ninguém é bom o suficiente para cuidar de mim. Lucila, isso não é uma exclusividade sua. Quem aqui já fez turma de formação em constelação familiar? Ninguém confia em ninguém. Essa é a grande verdade. Quando você vai fazer uma Ai, turma... gratidão. Assim, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho aqui. Para quem não sabe, eu dou formação em constelação familiar. A academia ela não é para isso, ela é para você aplicar. Mas quando as pessoas começam, elas entram num processo delas. E cada processo é diferente. Então, é natural, dentro do processo de formação, que as pessoas elas acabem competindo entre si. Então, elas não confiam em ninguém. E que engraçado, porque a primeira constelação que eu fiz a formação, o professor falou assim sobre competição, ele colocou a gente com um negócio e tal, e a primeira frase que eu disse, eu me lembro claramente, faz muitos anos, mas eu lembro, não existe competição. E ele olhou e falou, oi? Você está em ilusão, né? Algo do tipo assim, existe. E o tempo todo eu fico batendo nessa tecla de que não tem competição, de que a competição é você com você mesmo, de se melhorar cada vez mais. Uhum. Mas certamente que existe, pelo que você me falou, então, né? Às vezes eu tô meio... Todas as turmas que eu saía, ninguém confiava em ninguém para fazer. Que loucura. Gratidão por essa informação. Ninguém. Eu fiz muitas turmas e não tem. Mas não tem porque cada um passa por um processo. E aí eles buscam o professor. Pode ser um ou outro, só que você não pode constelar amigo. Então, é salutar
que você busque alguém fora do campo do qual você estudou. Isso até ajuda. Então, para as pessoas assim, que às vezes vão fazer, tem gente que está fazendo constelação com a mesma pessoa lá em, por exemplo, hoje em dia a gente tem etapas da constelação familiar que são, a gente está na 4ª geração, né? Aí eu digo que é a 5ª, porque na escola eu já ensino a constelar sem bonecos e sem representantes. Mas a 1ª geração a gente levantava a pessoa, quer dizer, o cliente levantava a pessoa e posicionava, e escolhia. Na 2ª, né, ele já escolhe e o terapeuta manda levantar e se posicionar. Depois, ele não escolhe mais, o terapeuta escolhe. E aí, já tem uma em que você tem uma pessoa do seu lado e ela olha para a pessoa na sua frente sem estar nenhum representante lá, que é o que eu trabalho com os meus alunos. O que a gente precisa entender sobre isso? Algumas pessoas ficaram na 1ª geração e o trabalho já evoluiu muito. Então, se a gente está num trabalho que já evoluiu e a gente está aprendendo lá atrás, a gente precisa buscar novidades também. Isso é importante. Então, de vez em quando, testar um outro campo é muito bom. Eu falo isso para os meus alunos aqui, a Márcia não me deixa mentir, a Andréia, tem pessoas que se formaram comigo, e eu falo, a Isabel, e eu, na minha última aula, eu sempre falo com quem que elas podem, quem que eu sugiro que elas façam, continuem estudando. Porque tem muita gente, mas existe uma evolução dentro do trabalho. Como Talvez existe seja porque eu sempre busco mais para frente, e às vezes eu achei que era soberba também, mas às vezes a gente nota que a pessoa ficou muito para trás ali, que tem muita coisa acontecendo lá na frente, e você fala, mas... Fica. E é importante a gente ter essa consciência, e isso que você está trazendo faz total sentido para a aula de hoje. Nós precisamos evoluir o tempo todo. O tempo todo. E nos curar, né? Nesse processo antes de cuidar do outro. O tempo todo a gente está num processo aqui de autocura e de autoconhecimento. Não para nunca. Sim. A gente precisa estar Talvez todo seja dia. isso. A gente fica observando que às vezes a pessoa ela está cuidando do outro, mas tem vários processos ali naquilo que ela está atuando, que ela, claro, todos nós estamos aqui para evoluir em tudo, né? E a gente se percebe que a pessoa trabalha naquele campo e ainda não se curou daquilo que ela está trabalhando. Então, isso já é insegurança, talvez seja isso também. O Peter Spelter, ele tinha uma frase sobre consteladores que não prosperam, que era bem simples. Vivem a postura? Sim. Aqueles que vivem a postura prosperam. Eu não preciso saber de um assunto para constelar ele. E eu não preciso ter curado isso dentro de mim para constelar isso. Eu preciso saber como funciona a abordagem, como funciona a técnica, como funciona a constelação. E como isso faz efeito em mim e no outro. Essa história aí, eu vou falar isso para quem é terapeuta aqui, eu sei que muitas pessoas que assistem essa gravação não são terapeutas, mas eu vou deixar isso aqui. Essa história de que você precisa curar em você para curar no outro, mentira. Mentira. Bert Hellinger não teve filho e ajudou centenas de pais e mães. Um médico oncologista precisa ter tido todos os tipos de câncer para curar nos outros? Não, ele sabe como funciona, ele estudou como funciona. Então, um terapeuta de qualquer linha que conhece sobre aquilo que ele estudou, o cliente vai ajudá-lo a resolver a questão. O fato de um cliente ter um problema, mesmo que eu não tenha curado em mim, através da constelação familiar, esse cliente me traz até a minha cura. Vamos pegar um outro exemplo, porque a gente tem outras pessoas aqui. Um consultor de imagem.
né? Aquelas moças que pegam a cor, a roupa. E aí ela pega, de repente, uma pessoa com um corpo totalmente diferente, um estilo totalmente diferente. Através desse cliente diferente, de tudo que ela viu, ela aprende com ele. E ela melhora o trabalho dela. Uma confeiteira, que vem um cliente e fala assim, eu quero um bolo de queijo com goiabada. Ela, mas eu não tenho isso, mas eu quero nesse formato aqui. Aquilo que ela nunca fez, e o cliente pede a ela, contrata dela, exige que elas melhorem. Então, não fazer um trabalho que você está apto porque você não curou isso em você, é medo. Nós temos uma dentista aqui, eu tenho certeza que ela não obturou o próprio dente dela. Mas que ela sabe fazer. Cadê? Jaqueline tá aqui? Fátima, Jaqueline. gratidão foi uma cura, viu? Gratidão por tudo que eu ouvi. Nossa, você não tem noção o que você fez aí. Gratidão. Jaqueline, você é dentista. Você já fez o seu dente, querida? Você consegue? Impossível. Impossível. Isso significa que você não sabe? Não. Sei fazer a melhor restauração, mas em mim, impossível. Impossível. Hum. O constelador é a mesma coisa. A gente aqui, quando eu trabalho na formação, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a descobrirem as dores dela. O que a nossa amiga Jaqueline faz? Se a pessoa tem dor, ela ajuda a curar, mas ela não consegue curar nela mesma. Ela precisa de outra pessoa. Isso é humilde. Aquilo que eu não curo em mim, outra pessoa me ajuda. E aí a gente está cercado de pessoas que querem vender cursos dizendo que você precisa curar em você primeiro. Mentira! Como é que a Jaqueline vai fazer o dente dela, gente? Não dá. Já tentei. Já tentou, não dá. Um clareamento, talvez? Sim. Agora, uma obturação canal? Até o clareamento, eu preciso de alguém segurando o espelho. Sozinha, não tem como. E eu estou trazendo outras profissões aqui. Tá? Obrigada. Até. A yoga é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas que passam por um processo de cura, elas entram num lugar muito difícil. Param de procurar ajuda para a cura. Pô, eu já fiz 15 formações, não vou mais. Não, você tem que procurar. Você tem que procurar. Vivi tá ali. Como é que ela vai saber se ela tá certinha? Precisa de outro yogi lá para acertar a posição dela. Até porque se ela virar para o espelho, ela já errou. Um consultor de empresa que chega com um negócio novo. Chega um consultor lá, o cara só fez produto físico. E aí chega uma cliente lá que tem uma empresa de constelação familiar e quer que ele faça consultoria. Ele vai ficar louco, mas ele vai crescer muito com isso. Então, nós temos o direito a essa humildade. Eu não sei o que aconteceu com você, mas esse trabalho pode te ajudar. Eu confio nesse trabalho. E se não puder ajudar, eu vou te dizer quem pode. Tanto que quem vê meus stories, eu falo, ó, pode ser isso, 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 mas vá ao médico. Hoje o pessoal perguntou de insônia. Vá ao médico. Tem um trauma? Fato que tem um trauma. Tanto que eu botei em segundo. Mas vá ao médico, porque enquanto você não descobre, você vai ficar sem dormir? Então, nós merecemos o benefício de tratar a nossa vida, né? E os nossos traumas sem ficar carregando eles por anos.
Tá bom? Então, se alguém quiser aí, tiver algum dentista aqui que queira fazer a própria obturação do próprio dente, a gente está aqui, né? Os boleiros, muitas vezes, não querem fazer os próprios bolos, apesar de fazerem. Outro dia eu vi uma mulher que ela falou assim, a pior coisa que eu fiz foi fazer o meu bolinho docinho de casamento. Devia ter pago alguém. Cansada. Não é casa de ferreiro espeto de pau. É que o outro também tem coisa para oferecer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, alguém filma aí. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui, né?